E aí, bom dia, queridos. Como vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom! Gente, hoje é o último dia da nossa série Maturidade Espiritual. Impressionante como passou rápido. A gente está nessa jornada aí desde fevereiro. Passou muito rápido, muito. Mas eu creio que foi um tempo bem precioso para nós. Eu acho que a peculiaridade dessa série é que nós pudemos abordar ali temas que talvez, se a nossa pregação fosse estilo temática, a gente nunca tocaria. Eu lembro que eu falei aqui sobre divórcio, com certeza não ia ser um tema que eu ia tratar. Comidas sacrificadas a ídolos. Então, a gente teve a oportunidade de realmente passear ali nas Escrituras. E isso é muito precioso, né? Algo que realmente é um ponto muito positivo da pregação expositiva. E nas últimas semanas, nós fomos expostos aqui a verdades poderosas sobre a doutrina da ressurreição. Nós fomos levados, né, por Paulo. Eu acho que junto ali com os coríntios é como se Paulo tivesse pego pelas mãos e levado a um futuro glorioso e oferecesse a oportunidade de vislumbrar. Olha aí, olha o que espera por vocês. O que espera por vocês são corpos ressuscitados, glorificados, plena comunhão com o Senhor. Então, ele nos permite provar disso ao ler essas palavras. Então, realmente foram mensagens muito poderosas. E no texto que a gente vai tratar hoje, é um texto, eu digo assim, um pouco mais ordinário, mais simples, mais básico, mas não menos importante. É como se Paulo agora pegasse lá pela mão e trouxesse novamente para essa era. Ainda existem coisas aqui que nós precisamos alinhar, eu posso dizer assim. E é isso que esse texto vai tratar hoje. O texto de 1 Coríntios 16, para mim, funciona como um alinhamento mesmo, umas últimas palavras das coisas que ele também considerava como importantes. Talvez não extraordinárias, mas essenciais, principalmente para quem deseja ser um cristão maduro. Então, Paulo, ele vai tratar aqui, vai revelar alguns conselhos úteis para 3 áreas importantíssimas da nossa vida: o dinheiro, as oportunidades e os relacionamentos. A gente precisa enxergar essas coisas como recursos que Deus dá a nós. E sendo recursos, eles precisam ser administrados. Então, o nosso trabalho é administrar bem os recursos que o Senhor nos deu. Então, vamos ler o texto, 1 Coríntios 16, nós vamos ler o capítulo inteiro. Que o Senhor me ajude a ser rápida como o Tiago. Então, vamos à leitura. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E, se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos,
eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. O primeiro tema que nós vamos tratar hoje é da mordomia do dinheiro, que está aí descrito nos primeiros 4 versículos desse capítulo. E Paulo já inicia com a seguinte expressão: quanto à coleta. Essa expressão foi utilizada por Paulo algumas vezes nessa carta para responder a algum daqueles questionamentos que os coríntios tinham feito a ele por carta. Então, essa era uma das dúvidas deles em relação a essa coleta, que a gente viu aqui pelo texto, que era uma coleta que seria direcionada lá para Jerusalém. E é interessante essa questão dessa coleta em específico, porque quando a gente vai ler lá na carta de Gálatas, Paulo explica meio que o motivo dessa coleta. Quando eles entraram num consenso, né, Paulo e os líderes ali de Jerusalém, de que o evangelho ele seria propagado aos gentios, eles colocaram meio que uma imposição a Paulo. Sim, vá, pregue o evangelho aos gentios, mas não se esqueçam dos pobres. Então, Paulo estava aqui cumprindo uma promessa que ele fez aos líderes de Jerusalém. Então, ele foi, pregou o evangelho, igrejas gentílicas nasceram, mas essas igrejas tinham obrigação de contribuir financeiramente com a igreja de Jerusalém. E Jerusalém, nessa época, estava passando por um momento difícil ali, é o início do cristianismo, um período onde a grande maioria das pessoas que se convertiam eram pessoas humildes, eram os escravos, eram órfãos, viúvas. A cidade estava superlotada, havia uma fome generalizada mesmo. Então, havia muita necessidade em Jerusalém. Por isso, Paulo ele é tão enfático em relação a essa questão das ofertas. E esse texto, ele não pode ser utilizado para falar sobre dízimos e contribuições como nós conhecemos hoje. Não é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de uma oferta especial que seria doada àquele grupo em Jerusalém. Mas esse texto, ele pode nos ensinar através de princípios de como lidar com dinheiro. E é isso que eu vou falar aqui nessa manhã. Então, eu separei 4 princípios em relação à nossa mordomia do dinheiro. O primeiro princípio é que as ofertas elas devem ser regulares. Ele cita aqui no verso 2: façam isso no primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, a ideia dele é, vocês já vão adiantando, vocês já vão juntando essas ofertas para que quando eu esteja aí no meio de vocês, eu nem precise tocar nesse assunto. E observem, Paulo não instrui assim: doem quando vocês sentirem no seu coração. Doem quando vocês fizerem tudo aquilo que vocês querem e o que sobrar, vocês vão lá e dão. Não é isso que ele fala. Ele convida uma responsabilidade. Se comprometam, façam isso, separe esse dinheiro. Ele vai falar aqui que é no domingo, né? Isso é um grande ensinamento para nós. Talvez um dos nossos maiores erros seja justamente esse. Sentir. A gente quer obedecer em vários aspectos na vida cristã, mas quando se trata do dinheiro, a gente ainda tem essa dificuldade e parece que a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer no nosso bolso para que a gente seja responsável em doar e contribuir. Isso é um grande perigo. E é um grande perigo também a gente doar os restos para o Senhor. O nosso Deus ele é grande demais para ser servido com restos.
quando a gente simplesmente faz tudo aquilo que nós desejamos e nós simplesmente cumprimos todos os desejos do nosso coração durante o mês inteiro, e o Maurício sempre fala isso, né, que o extrato do nosso cartão, ele pode nos ajudar a entender se realmente estamos servindo da maneira correta, né, ao dinheiro. E a gente faz tudo o que a gente quer e o que sobra, e se sobrar, a gente vai e contribui. E assim a gente acaba entrando em um sistema de não ser constante quando se trata de ofertas, de contribuições, de generosidade. Porque nos falta fé, muitas vezes, para crer que se essa for a nossa primícia, o Senhor vai nos sustentar durante aquele mês. Então a gente às vezes prefere fazer realmente tudo o que a gente tem para fazer, e se der, a gente vai e contribui. E se der, a gente vai e é generoso. Mas, como eu falei, o nosso Deus, ele não é um Deus de restos. E, de verdade, irmão, ele não está tão interessado assim no seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa dos seus gestos. O interesse dele é o seu coração. Mas, quando você opta por agir dessa maneira, você revela que ele não é o dono do seu coração. Você pode até acreditar que é, mas, no fundo, não é. O bolso, ele é a última coisa que se converte em nós. É impressionante isso. Mas eu creio que o Senhor, ele está nos levando a um lugar de maturidade. Ou nós deveríamos estar buscando isso. Um segundo princípio sobre as ofertas é que ofertar é adorar. Paulo fala aqui que isso deveria ser feito no primeiro dia da semana. O domingo, ele foi escolhido pelos cristãos como esse dia onde eles se reuniriam coletivamente para adorar o Senhor. Isso devido à ressurreição de Cristo que aconteceu no domingo. Então, o domingo, ele era esse dia onde coletivamente eles estavam juntos, adorando, e o culto, ele sempre é um convite para reflexão. Todo culto precisa ser para nós um convite para um realinhamento de rota. Então, nós estamos aqui, nós ouvimos o Evangelho nos fere, nós voltamos para casa desejosos de obedecer. Então, não é à toa que Paulo fala para que eles fizessem isso nos domingos, porque para ele era muito claro que doar e adorar estava junto. Ofertar e adorar são coisas que caminham juntas. Então, as suas ofertas, o seu dinheiro, as suas contribuições também são uma maneira de adorar ao Senhor e de mostrar que, de fato, Ele é o dono do seu coração. Um terceiro princípio que Paulo apresenta nesse texto é que ofertar é para todos. Observem que ele diz, conforme a sua prosperidade. Paulo não exclui ninguém. É muito simples. Se você ganha mais, você doa mais. Se você ganha menos, você doa menos. Mas nós somos muito bons em auto-enganar, né? Nós nos auto-enganamos com uma facilidade e isso é fruto do pecado. Sabe qual é muitas vezes o nosso pensamento? Eu tenho pouco, então eu não vou contribuir com pouco, mas quando eu tiver muito dinheiro, quando o Senhor abrir aquela porta de emprego, quando eu for promovido, eu vou ser o top 1 daquela lista ali de doações, eu vou ser a pessoa mais generosa de toda a comunidade. Eu conto ou vocês contam? É mentira. Para de se auto-enganar. É mentira. Se você não consegue ser fiel no pouco, quando você estiver no muito, você continuará sendo infiel. Eu sei que são palavras duras, mas é a realidade do que as Escrituras nos revelam. Então, a hora da gente ser fiel é agora. A gente não pode perder essa oportunidade de adorar a Deus também com o nosso dinheiro. E eu de verdade, irmãos, acho que nós precisamos mudar a nossa mente antes que as nossas atitudes mudem, né? Então, a nossa mente, ela precisa ser transformada em relação a isso. E esse texto nos ajuda, porque Paulo fala sobre prosperidade. Uma reflexão que eu queria propor para vocês aqui nessa manhã. De coração, para agora e pensa.
Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando se trata de prosperidade? Se eu te fizer a seguinte pergunta: quem te faz prosperar? Quem te faz prosperar? Eu quero que você seja sincero. Talvez você responda: é óbvio que é Deus. Mas no fundo, ali na raiz, bem lá dentro, você acha que é você mesmo. Você acha que você tem um bom salário porque você acorda às 5 da manhã. Você acha que é porque você estudou, porque você se dedicou, porque você talvez seja o melhor funcionário da sua empresa e você foi promovido lá por conta disso. E enquanto o seu pensamento for esse, de que é você quem te faz prosperar, são as suas forças, a sua inteligência que te faz prosperar, você vai continuar lidando com o dinheiro como se ele fosse seu. E sendo seu, você faz com ele aquilo que você quiser, bem quiser. E você vai continuar fazendo com ele o que você quiser. Brusinha, jantarzinho, cineminha, datezinho, troca de carro, troca de relógio, troca de celular, viagem, passeio. E domingo você vai estar aqui, com as mãos para o alto, cantando: Senhor, eu te amo mais do que o ouro e eu te amo mais do que a prata. A oração do Léo, ela foi muito espiritual aqui nessa manhã. Nós precisamos de misericórdia, Senhor. Nós precisamos de misericórdia. Porque isso faz de nós mentirosos. E aqueles que são mentirosos não herdam o reino dos céus. Mas viver como se o dinheiro fosse nosso e cantar aqui que tudo é do Senhor domingo faz de nós mentirosos. Isso precisa nos apavorar. Mas a gente fica apático diante disso. E no próximo mês a gente faz tudo igual. E o dinheiro nos serve. Os nossos desejos, as nossas futilidades, as nossas bobeiras. E a gente está aqui domingo a domingo cantando que amamos mais a Ele do que o ouro e a prata. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas ao mesmo tempo que o Senhor, Ele é um Deus de misericórdia, eu creio também que isso confronta a gente, mas eu creio na graça do Senhor para nos fazer avançar nessa área. Eu creio no poder do Espírito Santo para nos convencer dessa necessidade também de sermos fiéis quando se trata de dinheiro. Creia. Creia que o Senhor pode te fazer avançar e que você vai ser um bom mordomo do dinheiro para a glória de Deus. Um quarto princípio desse texto é que, quando se lida com dinheiro, é necessário responsabilidade e transparência. É interessante porque Paulo diz aqui nos versos 3 e 4 que os coríntios deveriam escolher homens entre eles que fossem homens honestos, para que essas pessoas pudessem levar essa oferta até Jerusalém. Ele não deixa isso a cargo de qualquer pessoa, revelando uma grande responsabilidade no que se refere ao dinheiro. E há também transparência nisso. É interessante que Paulo diz que, se for necessário, se vocês sentirem necessidade, eu vou. Eles me acompanham até Jerusalém. E eu sou muito grata a Deus, porque isso é algo que a gente aqui já tem feito, né? Todos os meses o Maurício vai lá, coloca a planilha no grupo, com todas as entradas, com todos os gastos. Então, quem quiser saber com mais detalhes, ele está ali disposto a expor quais são as nossas entradas, as nossas saídas, quais foram os nossos gastos, revelando que há transparência no que se refere ao dinheiro. Nas últimas semanas, o Léo está postando lá as nossas compras, né, para o nosso novo espaço, sempre demonstrando que vocês estão vendo para onde que está indo o dinheiro de vocês. E isso é interessante porque muitos escândalos poderiam ser evitados se as pessoas tivessem o hábito de fazer isso. Uma coisa que é tão simples, mas que, de fato, evita fofoca, evita maledicência. Então, eu creio que esse já é um princípio que nós temos colocado em prática aqui. E esse é o primeiro tema assim, que eu queria falar, que era essa mordomia em relação ao dinheiro. Eu creio que seja o tema mais difícil para nós. É algo que nós sempre vamos precisar crescer. Se você bate no peito e diz que você é generoso, é porque você ainda precisa ser generoso. E de humildade também, né? Então, é algo que a gente vai sempre precisar crescer, mas, principalmente, a gente precisa entender que
isso é pecado. É pecado, é irresponsabilidade, é não viver da maneira digna como o Senhor chamou-nos. Então, realmente, a gente precisa ser convencido da importância desse assunto. O segundo tema que eu vou falar vai ser da mordomia das oportunidades, que Paulo trata dos versos 5 ao 9. Eu não vou reler o texto para não ficar muito grande a pregação, mas basicamente nesse trecho, Paulo ele compartilha aqui o esboço do seu itinerário com os coríntios. Então ele revela que ele tinha plano de visitá-los futuramente, que ele tinha o desejo de permanecer um pouquinho mais de tempo com aqueles irmãos. Mas existe uma afirmação aqui nesse texto que pode nos ensinar muito. No verso 7, ele descreve quais eram os seus planos, mas ele afirma, se o Senhor permitir. Então, sim, nós podemos fazer planos em relação a tudo na nossa vida, ao nosso futuro, qual faculdade fazer e tudo mais, mas sempre crendo que Deus ele é soberano e que Deus ele pode mudar os nossos planos a hora que ele quiser. Eu tenho certeza que isso ajudaria em muitas frustrações que nós carregamos na nossa vida. Porque às vezes nós planejamos todo um script, um itinerário perfeito, e Deus vai lá e muda todas as coisas. Então, Paulo tinha essa noção. E essa sensibilidade também do Espírito, de entender que talvez a direção estaria mudando a partir de um determinado momento, e ele não tinha problema nenhum em relação a isso. Nos versos 8 e 9, Paulo fala do tempo que ele ficaria em Éfeso, né? Que ele diz que ficaria até o Pentecostes. E é curioso nesse texto que Paulo usa aqui uma metáfora para a oportunidade. Ele diz que uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu. E é interessante porque Paulo, ele diz que era uma grande porta, apesar de haver muitos adversários. Então, ele não passou a enxergar essa oportunidade ali em Éfeso como algo que não era do Senhor, simplesmente por existirem adversários naquele lugar. Isso também pode nos ensinar. Muitas vezes a gente acha que uma porta perfeita, uma grande porta, será uma porta sem problemas, sem dificuldades, sem obstáculos. Vocês querem ver um exemplo? Alguém começa a trabalhar em um lugar diferente, né? É novo ali no trabalho. Essa pessoa chega naquele lugar e ela está, às vezes, desempregada há meses e ela está orando por uma oportunidade de emprego e ela recebe essa oportunidade de emprego. Só que quando ela chega naquele lugar, ela está lá, primeiro dia, segundo dia, conhecendo as pessoas e ali, nas primeiras semanas, ela descobre que ela está trabalhando com um agnóstico, com um ateu, com um budista, com um macumbeiro. E ela já começa a ver que são pessoas difíceis. Sabe qual é o primeiro pensamento do crente? Olha como que nós somos. Isso aqui não era de Deus para mim. Não era. Muita resistência, pessoas difíceis. Mas se essa pessoa é colocada, talvez, em um ambiente de trabalho onde só tem cristãos, não, aqui era de Deus para mim. Mas talvez a gente perca uma oportunidade de pregar o evangelho a essas pessoas que não conhecem a Jesus. Simplesmente por acreditarmos que aquilo não é uma boa porta. Então, até o nosso olhar, ele precisa ser modificado em relação a isso. Às vezes é uma oportunidade para você testemunhar de Cristo, para você pregar o evangelho, para realmente almas se renderem ao Senhor. E eu anotei aqui, eu quero ler com vocês o texto de Atos 19, dos versos 11 ao 20, que resume um pouco do que foi essa estadia de Paulo em Éfeso e o porquê que Paulo decidiu ficar lá por mais tempo. E isso aqui eu quero demonstrar para vocês, porque às vezes a gente ignora um pouco a nossa obediência ao Espírito. E às vezes o Espírito está nos direcionando a fazer tal coisa e nós vamos para outras direções. E eu queria, nesse texto de Atos 19, dos versos 11 ao 20, mostrar o que uma mordomia de oportunidade responsável pode gerar no mundo e naqueles que estão ao nosso redor. Eu vou ler para vocês o texto, diz o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega.
Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído de espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Conseguem perceber? Tudo isso porque alguém soube aproveitar bem essa grande porta, essas oportunidades. Então, que o Senhor nos conduza a esse lugar de também estarmos sensíveis ao Espírito para aproveitar essas oportunidades que surgem em nosso caminho. O terceiro tema que eu vou falar é sobre as mordomia dos relacionamentos. Dos versos 10 até o verso 18. E esse tema é um tema muito importante. É um tema que nós falamos bastante quando se trata de cristianismo. A gente fala muito sobre relacionamento, sobre amor, sobre honra. E eu acho que é um tema que tem que ser cada vez mais falado, porque nós vivemos tempos muito difíceis quando se trata de relacionamento. No mundo, parece que isso já foi por água abaixo. As pessoas estão cada vez se relacionando menos, com menos amigos. Cada vez os casamentos duram menos. As pessoas não querem fazer parte de grupos, né, de tribos, como era comum antigamente, a cada um vivendo muito isoladamente. Mas quando a gente vem para o âmbito da igreja, a gente observa que há uma falta de amor enorme. Não é incomum a gente ver casos, principalmente dessas pessoas que são mais conhecidas, né, grandes igrejas, de irmãos, um colocando o outro na justiça. São brigas no Instagram, denunciando o outro através de textos, através de vídeos. E eu fico imaginando de verdade como que quem não é crente, como o mundo assiste todas essas coisas. Se nós somos aqueles que propagamos amor, que propagamos perdão, e a gente não consegue se reconciliar e se entender... Imagina se eles vão dar ouvidos para nós. Não tem como. Então, acaba trazendo uma desvalorização muito grande para o cristianismo. Então, eu acho que essa área de relacionamentos é uma área que a gente sempre realmente precisa crescer. E é interessante, nos próximos versos, com todas as falas de Paulo, que ele se revela aqui muito além de um bom pregador e de um bom evangelista. Paulo, ele era um fazedor de amigos. Ele era um fazedor de amigos. E ele tinha muita facilidade em ter uma postura com o outro de cuidado, de gentileza, de honra. Isso nos falta nos dias de hoje. Você chega lá no último capítulo de Romanos, Paulo gasta um capítulo inteiro só para agradecer os seus cooperadores. São diversas pessoas que ele cita o nome ali, que nós nem sabemos quem são essas pessoas. Mas ele sabia o quanto que cada um das pequenas coisas que aquelas pessoas fizeram era significativo para ele. Então, eu aprendo muito isso com as falas de Paulo aqui, sobre honrar, encorajar, elogiar, amar, servir, zelar pelo outro. Então, nós precisamos aprender a aproveitar bem essas oportunidades. Nós temos muita facilidade, mais uma vez, o pecado nos ajuda nisso, a enxergar o lado ruim das pessoas. É fácil. É fácil. Se eu parar para fazer um exercício com vocês, falar, olha para a pessoa que está do seu lado e dê 5 adjetivos negativos. Se for seu esposo e seu marido, fácil. Você vai lá, né? Uma facilidade. Você está junto com a pessoa todo dia, você enxerga tudo que essa pessoa tem de ruim. E a gente fala o que a pessoa tem de ruim, né? Mas, às vezes, quando a pessoa melhora em algo, a gente guarda para si. A gente até observa, mas a gente não vai lá e compartilha. Então, que o Senhor nos ajude a ter esse cuidado também de elogiar, de encorajar, de analisar as pessoas também positivamente. Pô, fulano pode vacilar nessas áreas, mas, cara, tem isso aqui que eu aprendo muito com ele. Ele é muito bom nisso. E que nisso a gente possa encorajar essas pessoas.
E Paulo vai citar aqui Timóteo, que era um queridinho para ele. Ele fala nos versos 10 e 11, orientando aos coríntios. E se Timóteo for, façam tudo para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês. Porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Paulo ficou meio com medo da reação dos coríntios, provavelmente por causa da personalidade deles. Nós vimos alguns embates dos coríntios com o próprio Paulo e também pela personalidade do próprio Timóteo. Timóteo era tímido, Timóteo era jovem, Timóteo ainda tinha um pouco de medo dessa questão do ministério e provavelmente ele não tinha uma personalidade confrontadora. Então, Paulo quer garantir que Timóteo fosse bem recebido por eles, para que eles não jogassem, talvez, os problemas que eles tinham com Paulo no amigo de Paulo. Então, ele pede, por favor, tratem ele bem, façam com que ele não tenha nada o que temer no meio de vocês, que ele possa ficar em paz durante esse tempo, durante essa estadia. E o motivo que eles deveriam tratar bem Timóteo não era simplesmente porque ele era amigo de Paulo, mas é porque ele trabalhava na obra assim como Paulo. Então, ele era um trabalhador, e todo trabalhador é digno de honra. Então, Paulo quis demonstrar isso para os coríntios. Ele está servindo junto comigo, ele está gastando a vida por essa causa. Então, esse é um motivo pelo qual vocês devem tratá-lo bem. Isso também me ensina. Nós precisamos entrar nesse sistema de honra de verdade para aqueles que têm trabalhado, para aqueles que têm cooperado para que o reino avance. Às vezes a gente quer honrar pessoas distantes, né? A gente elogia, a gente fala de pessoas que talvez a gente nunca teve oportunidade de conversar, de sentar numa mesa. E talvez o seu líder que tem gastado a vida, sua família, por essa causa, por essa construção, muitas vezes a gente perde a oportunidade de honrar. Então, que realmente esse seja o motivo. Não é simplesmente porque eu gosto do meu líder, porque ele é meu amigo, mas porque estou vendo que ele está gastando a vida por essa causa, ele está trabalhando por essa causa. E pessoas como essas são dignas de honra. Paulo fala no verso 12 também de Apolo. Aqui parece ser uma resposta de Paulo a também um dos questionamentos dele, porque ele inicia com a mesma expressão que eu falei anteriormente, quanto ao irmão Apolo. Então, provavelmente, os coríntios tinham questionado Paulo se Apolo não podia vir para permanecer com eles um tempo. E o que ele deixa claro aqui é que essa não era a vontade de Apolo, que Apolo não queria fazer isso nesse momento, e Paulo respeita que ele não fosse visitá-los nesse momento. E é interessante porque no início lá da carta, logo nos primeiros capítulos, nós vemos que existiam alguns fã-clubes ali. E um dos fã-clubes era o fã-clube de Apolo, lembra? Tinha o fã-clube de Cefas, de Cristo, de Apolo, de Paulo. Então, isso revela que Paulo ele não tinha interesse nenhum em ser o queridinho dos coríntios. Porque se esse fosse o interesse dele, a última pessoa que ele pensaria em enviar para lá seria Apolo. Se houvesse algum espírito de concorrência entre eles, sem dúvida nenhuma, ele enviaria Apolo para aquele lugar. Mas ele opta por isso, mas Apolo se nega. E ele, mais uma vez, humildemente respeita a vontade de Apolo. Chegamos, então, nos conselhos finais, nas últimas palavras de Paulo nessa carta. Nos versos 13 até do verso 13 até o verso 18. E esses conselhos finais, eles são uma série de imperativos que Paulo dá. Como eu falei, vocês vão perceber que são coisas bem ordinárias, como toda essa carta. São coisas simples, são coisas do dia a dia. Ele não termina de uma maneira extraordinária. Não. Ele está relembrando coisas que são talvez simples, mas que precisam ser praticadas até que se tornem um hábito em nós. E ele diz no verso 13, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Fiquem alertas tem a ver com ficar de olhos abertos. É estar atentos aos perigos. E esses perigos são perigos tanto de fora da igreja quanto de dentro da igreja. A gente pode pensar que a gente só precisa se alertar com aquilo que está fora, mas não. Nós precisamos também aqui dentro nos relacionar e nos envolver, sempre prestando atenção, sempre estando alerta. Estando alerta com muitas coisas, com o pecado que nos cerca. Estando alerta aos irmãos que estão ao nosso redor, para que a gente tenha esse hábito de encorajar, de prestar atenção, de discipular, de cuidar. Então, a vida cristã é uma vida inteira de alerta. Porque se a gente entra em um caminho de
se relaxar, muito provavelmente isso não vai terminar bem. E ele fala para que permaneçam firmes na fé, ou seja, na sã doutrina, para que eles não se deixassem levar principalmente por falsos mestres, o que era um grande problema nessa época. Nós vimos nas últimas semanas que tinham pessoas ali no meio negando até mesmo a ressurreição de Cristo. Então, Paulo, ele alerta, estejam atentos a isso, permaneçam na sã doutrina. E ele termina dizendo, mostrem coragem, sejam fortes. Isso aqui é um chamado à bravura e à maturidade. Muito do que nós falamos durante todo esse período, durante essa série. Dr. Thomas diz o seguinte em relação à força. Talvez nós nos questionamos, mas de onde vem essa força? Como nos manter fortes? E eu vou compartilhar com vocês uma citação dele em relação a esse tema. Ele diz assim, então, se você quer força, é assim que você a obtém. Vive em comunhão com Cristo, caminhe no Espírito, alimente-se de sua palavra, obedeça a sua palavra. E quando chegar a hora da provação, você não estará vacilando. Não estará carregado, você não será carregado como uma folha diante do vento. Você terá força para se levantar e será capaz de glorificar a Deus, mesmo no fogo. Então, nós sabemos qual é a fonte da nossa força. A fonte da nossa força é o Senhor. Ainda não mudou. Continua sendo relacionamento com Deus, palavra, leitura das Escrituras, comunhão, oração, disciplinas espirituais. É daí que vem a nossa força. Muitas vezes, quando a gente vai discipular alguém ou em uma conversa, eu estou me sentindo desanimado, eu estou me sentindo entristecido. E as primeiras perguntas sempre são essas, mas e aí, como que está a tua vida com Deus? O pastor sempre deve perguntar isso. Como que está a sua vida com Deus? Porque é daí que vem a nossa força. Sem isso, nós realmente vamos parar, nós seremos paralisados, nós vamos vacilar. E no verso 14, Paulo parece relembrar do tema lá do capítulo 13, que é um dos temas mais famosos de toda essa carta, que é o amor. E ele orienta, façam todas as coisas com amor. O que ele está querendo dizer aqui é que a base de tudo aquilo que vocês forem fazer seja o amor. É isso que deve motivar vocês. Mas esse imperativo, ele é um pouco mais profundo do que a gente imagina. Muitas vezes a gente acaba confundindo fazer todas as coisas com amor com simplesmente fazer o bem. Mas é diferente. Você pode fazer o bem sem ter como motivação o amor. E o próprio capítulo 13 nos revela isso. Lá está escrito que algumas pessoas poderiam queimar o seu corpo, entregar, vender todos os seus bens, perder a sua vida por uma causa e ainda assim a motivação não ser o outro, não ser o amor. Ser talvez simplesmente aparecer. Uma motivação errada. E eu lembrei de uma situação há meses atrás, em uma das ultras da Maria. A gente pegou o Jonas na escola e fomos levar ele junto, né? A gente tinha o hábito de fazer isso para ele participar ali, né, de todo o desenvolvimento dela. E aí, nesse dia, ele entrou no carro e ele já começou a me perturbar que ele estava com fome. Mãe, eu estou com fome, mãe, eu estou com fome, mãe, eu estou com fome. Aí eu achei um clube social dentro da mochila. Falei, filho, pega aqui esse biscoito. Aí ele começou a comer o biscoito. E ele já estava na metade do biscoito, mais ou menos, quando a gente chegou na clínica. Aí o Maurício foi estacionar. E quando a gente entrou no estacionamento, o Jonas virou para mim e falou assim, mãe, você quer biscoito? Aí eu, não, filha. Ele, pode ficar com o meu biscoito. E me deu o biscoito. Só que eu conheço meu filho, né, gente? E eu sei que o Jonas tem muita dificuldade de dividir comida, porque ele puxou isso de mim. E ele voluntariamente queria me dar o biscoito, mas eu não entendia. Aí eu peguei o biscoito, botei dentro da mochila, e a gente desceu do carro e começamos a subir a escada para ir para o segundo andar, onde era a clínica. E ali, subindo as escadas, ele falou assim para mim, mãe, tomara que hoje tenha guaravita e o biscoito que eu gosto lá, né? Aí eu me liguei. Muitas vezes, quando a gente saía da ultra, a gente parava em um quiosque para lanchar e o Maurício deixava ele pegar um biscoito, ou pegar um chocolate, um guaravita. Conseguem perceber? Ele compartilhou o biscoito dele comigo. Ele foi generoso, fez o certo. Mas a intenção dele era ele comer aquele que ele queria, ela beber o guaravita que ele queria. E na hora que o Jonas fez isso, eu falei, meu Deus... Essa sou eu, muitas vezes.
por ser muito parecido comigo, muitos dos meus pecados o Senhor trata ao expor o pecado do meu filho. Quantas vezes eu fiz o bem só para parecer boa? Várias. Conseguem perceber que é muito profundo? É uma linha muito tênue entre a gente fazer o bem simplesmente porque estamos pensando no outro, porque é motivação, porque é autossacrifício, porque já entendemos que nós precisamos disso para a vida cristã, ou simplesmente porque queremos nos promover, ou parecer bons, ou ganhar um tapinha nas costas, ou ser elogiados. E nós precisamos nos sondar para que a gente possa fazer todas as coisas com amor de verdade. Para que isso não seja simplesmente um fazer o bem como o mundo faz. Porque as pessoas fazem isso no mundo. Essa época, então, de final de ano, é o que mais tem. Pessoas visitando orfanato, pessoas doando, né? Tem até aquele hábito de fazer um faxinão em casa para tirar aquilo que você não doa. Só que a pessoa não faz isso o ano inteiro. E ela espera somente essa época para ser generoso. Não, a gente pode ser generoso o ano todo. A gente pode doar, a gente pode abençoar aqueles que estão à nossa volta a todo tempo. Então, eu queria que vocês refletissem sobre a profundidade desse versículo e a profundidade desse imperativo, de fazer todas as coisas com amor. Nos versos 15 e 16, já estou caminhando para o final, gente, Paulo faz o seu último pedido ali àquele grupo, que era um pedido de sujeição. Ele apresenta aqui nesses versículos alguém que era importante para ele, um cooperador, que era Estéfanas, e a sua casa. Ao que parece, Estéfanas foi um dos primeiros convertidos ali em Corinto. E desde já ele e toda a sua casa serviram muito veemente ali ao grupo em Corinto. Então, Paulo pede, olhem para eles, vejam o serviço deles a vocês. Então, esse é um motivo para que vocês se sujeitem. Então, é o mesmo princípio que ele utiliza lá com Timóteo. Eu anotei aqui mais uma vez, como é fácil, às vezes, a gente honrar aqueles que estão longe ao invés de honrar aqueles que estão perto. Como é fácil, às vezes, a gente querer se sujeitar a princípios, a doutrinas, ensinamentos, conselhos de pessoas que estão longe ao invés de fazer isso com aqueles que estão por perto. E nos versos 17 e 18, Paulo revela sua alegria em receber amigos. Ele fala sobre Estéfanas, sobre Fortunato e Acaio. E ele revela que algo que é muito interessante. É linda essa afirmação de Paulo. Ele diz que eles trouxeram refrigério ao meu espírito. E eu fiquei pensando, eu gosto de tentar me aprofundar nessas coisas, sabe? Trouxe refrigério ao meu espírito. E fica pensando, o que traz refrigério para você? Talvez você está ali de frente para o mar, tranquilamente, observando a natureza. Isso é o tipo de coisa que refrigera a nossa alma, né? Descanso, talvez você brincar com os seus filhos. E Paulo fala aqui que a comunhão com aqueles amigos teve o mesmo poder de trazer refrigério para a alma. E diante desse versículo, nós precisamos nos questionar. Será que nós temos sido o tipo de pessoa que traz refrigério para a alma do outro? Ou será que as pessoas elas ficam sobrecarregadas ao se relacionar conosco? Ao invés de se sentirem aliviadas. E há um outro questionamento que esse versículo nos propõe. Aqui ele diz que era necessário, mais uma vez, ele fala sobre reconhecimento. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Será que nós temos reconhecido aquelas pessoas que o Senhor deu para nós como presentes, que refrigeram a nossa alma? Ou muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de honrar talvez um irmão precioso que é um refrigério para você, que é um gás para a sua caminhada. Então não perca a oportunidade de honrar, de amar, de presentear, de encorajar, de elogiar, de servir aqueles que estão correndo essa corrida ao seu lado. Nas saudações finais, no verso 19, ele cita mais um cooperador, mais dois, na verdade, Áquila e Priscila, que eram preciosos para Paulo. Essas pessoas abriram as portas da sua casa para que a igreja pudesse se reunir ali. No verso 21, Paulo explica que a saudação dele foi feita a próprio punho. Era comum toda a carta ser escrita por um escriba, mas essa parte final, o escritor, né, aquele que estava ditando, escrevia essa parte. Paulo fez isso também aqui. E no verso 22, é engraçado até, né? Paulo lança essa pedrada. Parece que ele não quer desistir da urgência da carta.
Em meio às coisas simples, em meio aos conselhos finais, em meio a um recapitular daquilo que ele já tinha falado, ele diz o seguinte: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado, consagrado à destruição. É curioso, porque Paulo não está falando isso para ímpios. Mais uma vez, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Paulo está escrevendo isso para a igreja. É como se ele dissesse: se você vive em desobediência, cuidado. Aqueles que vivem em desobediência são consagrados à destruição. Esse é o seu fim. No verso 23, ele encerra da mesma maneira que começou, falando sobre essa graça poderosa que nós evocamos aqui no início da pregação. Ele diz: a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E ele encerra dizendo: o meu amor esteja com você, com todos vocês, em Cristo Jesus. Até as suas últimas palavras, Paulo nos ensina. A igreja de Corinto talvez foi a igreja que mais deu trabalho para ele. Quando a gente para analisar, havia disputas por causa de grupos. Havia um caso de um homem que estava tendo um caso com a sua madrasta. Havia ali, a gente viu também que no momento da ceia, muitos estavam comendo a sua própria comida sem dividir com os pobres. Era uma igreja que faltava amor. Era uma igreja que faltava muita coisa. Mas mesmo assim, Paulo os amou até o fim. Ele diz aqui: o meu amor esteja com todos vocês. Mas não era um amor qualquer, é um amor que tinha um intermediador em Cristo Jesus. É Cristo que nos possibilita amar o outro. É Cristo que nos possibilita, mesmo que as pessoas vacilem conosco, a gente perdoe e continue. O amor de Paulo não mudava, assim como o amor de Cristo não muda. Ele copiou o seu mestre aqui. E esse texto é para mim um convite realmente para um realinhar de rotas. Nós falamos muito aqui, eu sei, talvez tenha ficado pesado, mas são verdades que não podem ser esquecidas. Nós estamos nessa jornada há um tempo e nós precisamos nos posicionar como cristãos maduros. O mundo está cheio de gente que está no oba-oba. E não é isso que transforma, gente, de verdade. Não é a sua Bíblia aberta lá no seu trabalho. Não é o louvor alto na sua casa. Não é isso que transforma. O que vai impactar pessoas vai ser a sua mudança real de vida. E nós precisamos de uma mordomia responsável. Talvez esse seja o momento onde isso está mais gritando em nós. Nós estamos em uma nova fase, numa fase de transição. Nós estamos em reuniões, semana após semana, preparativos. E esse é um convite, esse é um chamado. Se envolva. Se envolva com tudo aquilo que você tem. Se envolva com o dinheiro, com as oportunidades, com os relacionamentos. Se envolva no serviço. Nós vivemos em uma geração de grandes coisas. Isso tem nos atrapalhado. E quando se fala de vida cristã, é a mesma coisa. Às vezes a gente gasta muito tempo esperando o grande, ou desejando o grande, se preparando para o grande. Mas a gente esquece das coisas ordinárias, dos detalhes menores da nossa vida. E nós precisamos mudar isso. Talvez o Senhor, Ele não quer que você faça grandes coisas. Talvez Ele só quer que você seja fiel nas pequenas. Para que você possa, naquele grande dia, ouvir dEle: servo bom e fiel. Essa era a sua medida? Ok, você cumpriu ela. Mas às vezes a gente quer a medida do outro. Então que o Senhor nos ajude a nos preocupar com aquilo que é ordinário, que é corriqueiro, é o dia a dia. Não espere pelo dia em que você vai vender todos os seus bens para dar aos pobres. Seja fiel hoje no pouco, com os seus dízimos, com as suas contribuições, com as suas ofertas. Seja generoso, se comprometa. Converta de uma vez por todo o seu bolso. Natália, tenho dificuldade nisso. Não consigo. O que eu te aconselho? Cara, confessa o seu pecado. Confessa.
Procure alguém que é mais maduro, sente, converse com o seu pastor, com os seus líderes, com o seu discipulador. Peça para pessoas te cobrarem nessa área, se você deseja crescer. Senão você continua fingindo mesmo e domingo que vem você vem para cá, levanta a mão e canta que o ouro que ama o Senhor mais do que o ouro e a prata. Não espere pelo dia em que Deus vai abrir para você uma grande porta para ser missionário na África e entregar a sua vida como libação ao Senhor. Não espera não. Vai pro seu trabalho hoje enxergando aquilo lá como um campo missionário. Volta para sua casa e sirva os seus pais. Como dizia Keith Green, arrume a cama antes de querer arrumar o mundo. Se você é mãe, cuide dos seus filhos. Crie eles para glorificar o nome do Senhor. Se você é casado, seja rápido em perdoar. Ame, sirva. Seja crente de verdade, no pouco. Não espere pelos dias em que o Senhor vai te colocar em relações com pessoas que sejam famosas, conhecidas. Que não seja o desejo do seu coração sentar em mesas com pessoas que sejam conhecidas, famosas. Aproveite as mesas que você tem sentado hoje. Honre aqueles que estão correndo essa corrida do teu lado. Honre, ame pessoas que são um refrigério para sua alma. Se sujeitem aos seus líderes, já que eles estão gastando a sua vida por uma causa. Seja um bom mordomo dos seus relacionamentos. Enfim, eu copiei essa frase do nosso pacto de membresia. Vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Se cada um aqui se comprometer com isso, nós vamos nos tornar maduros espiritualmente. Amém? É isso, irmãos.